E aí galera, beleza? Hoje é dia de um dossiê daqueles. Vocês sabem que eu não peço pra compartilhar o vídeo, mas hoje irei pedir. Vocês sabem que eu só peço pra compartilhar quando eu falo, cara, é dossiê mesmo. Que é aquele que o título já começa com dossiê. A gente vai falar dos gigantes adormecidos. Uma nova estratégia, um novo agente nesse tabuleiro aí que a gente tá vendo aí, mais uma cabeça da Hydra, até como eu costumo falar que... Sabe aquela questão do bloqueio do WhatsApp? Isso aí é coisa pequena, gente. O que tá vindo por aí, no meio de toda essa crise, cara, a coisa é séria. Junta a velha esquerda com a nova esquerda e diversas outras coisas. Óbvio que a mídia, a Dória, tudo aquelas pessoas que já estão cansadas de ouvir. Mas antes disso, eu quero só, antes de começar o dossiê, eu quero falar aqui 3 minutinhos apenas sobre o STF. Coisa aqui bem rápida. Sai a matéria aqui no antagonista falando que o STF possivelmente pode barrar o novo protocolo da Bolsoquina que aprovou. E aqui diz, né, que ontem, no início do julgamento da constitucionalidade da polêmica medida provisória, que é vista como uma tentativa de livrar autoridades, sejam da área administrativa ou da saúde, em caso de fraude em licitações, como já ocorre hoje, ou de erro médico na administração de remédios como a Bolsoquina. O relator do caso no STF, o Barroso, deu o caminho que parece que será seguido pela maioria. Defendeu a punição para agentes públicos cujas decisões não sigam critérios científicos. Aquela mesma história que não vamos aprovar isso daí porque você não segue a ciência. Quem tem um posicionamento bem similar foi o José Serra, aí do PSDB, óbvio, né, de São Paulo. Apresentou um projeto de decreto legislativo para basicamente suspender o novo protocolo do Ministério da Saúde que recomenda o uso precoce da Bolsoquina em pacientes lá com vírus. Fala lá um monte de groselha e chega até um ponto que a Janaína Pascoal, meu Deus do céu, né? Como é que a gente pode dar... Janaína Pascoal tá mais lúcida que o José Serra e diz: senador Serra quer o quê? Que morra todo mundo esperando os estudos cabais? O protocolo do Ministério da Saúde é absolutamente condizente com os princípios que informam a bioética. O protocolo respeita a autonomia de médicos e pacientes, decidiu aparecer de forma errada com todo respeito. Vocês estão vendo, até a Janaína está defendendo o protocolo. Antes de eu só mostrar umas coisinhas, porque o pessoal parece que gosta de ciência, só quero lembrar que tem 3 coisas aqui sobre o Serra, que eu acho que isso aqui a gente devia ter também, mas assim, eu acho que o Serra ele só deveria se pronunciar depois que todas essas acusações aqui fossem resolvidas de formas cabais e mostrassem que sim, ele é um cara completamente inocente de todas. Uma que é do Notícias que diz, delações apontam que o PSDB São Paulo cobrou 97 milhões para Caixa 2, 39 milhões a Serra. Matéria aqui, da Gazeta do Povo, dia 7 de abril de 2020, recente. Escovias pagou propina por 18 anos em governos do PSDB em São Paulo. Matéria do Globo. Serra recebeu 52,4 milhões em propina, diz delator da Odebrecht. Então, quando tudo isso aqui for resolvido, eu acho que sim, aí ele começa a dar pitaco nas redes. Mas esse pessoal que quer tanto ciência, vejam só, CREMESP, da própria cidade de São Paulo, né? Mais especificamente da cidade de São Paulo, governada pelo PSDB. Vejam só, fase 1, a partir do início dos sintomas até os 5 primeiros dias. Qual é a terapia recomendada? A Bolsoquina com azitromicina. Meu Deus! Governo do Estado do Ceará, entenda o protocolo de uso da cloroquina na rede estadual pública e estadual. Médica que desenvolveu o protocolo usado em Floriano destaca a eficácia da hidroxicloroquina. Popular. Conselho Federal de Medicina decide permitir uso de cloroquina contra casos leves do vírus. Mas aqui, agora internacional, cientista italiana diz que o uso preventivo da hidroxicloroquina pode tornar pessoas imunes ao vírus. Na Suíça a mesma coisa, aposta no uso da cloroquina e apresenta a taxa de mortalidade 2 vezes menor que a França. Em Portugal não registra efeitos colaterais da Bolsoquina, diz diretora-geral da Saúde. E temos aqui no Brasil, secretária de Saúde do Rio usou a Bolsoquina no tratamento contra o vírus. Dono do RBS, que é do Grupo Globo, utilizou Bolsoquina com azitromicina. E aqui ainda no estado de São Paulo, para responder ao Serra e ao STF, temos o caso mais emblemático, que é do Davi Wip, que ele se recusou a responder se ele tomou ou não a Bolsoquina. Lá quando ele apareceu lá no coletivo, até o Datena pressionou ele, isso aqui é matéria da Folha de São Paulo, vejam só, e vazou na época a receita dele lá do hospital, ele se medicando aqui, de fosfato de cloroquina. É difícil de ler, mas isso aqui vocês acham na rede. E vejam só, ele mesmo se receitou. Então acho que aí tá bem respondido aí por STF e por José Serra. Só uma coisa, fora todos os estudos internacionais, né? Mas vamos falar agora sobre nosso perfil fantástico.
Sleeping Giants Brasil. Isso aqui é um print que eu tirei numa postagem de um apresentador bem famoso. Por quê? Porque o perfil agora ele sofreu uma certa atualização e não possui mais a biografia e ele não está mais seguindo 24 pessoas. Isso ia fazer uma diferença muito interessante pro dossiê de hoje. Eu sei quais eram as pessoas que ele estava seguindo, posso falar assim por alto, mas se eu tivesse como provar seria melhor. Mas guarda essa informação. Quem é o Sleep Giant Brasil? Esses gigantes que agora virou o assunto do momento. Como eles mesmos se definem, vamos ver. Visamos impedir que sites preconceituosos ou de fake news monetizem através da publicidade. Muitas empresas não sabem que isso acontece, é hora de informá-las. Esse perfil, ele surge mais ou menos no mesmo período, foi dias atrás, com essa reportagem do El País, o homem que arruinou a extrema-direita nos Estados Unidos. Com sua conta no Twitter, Sleepy Giants, Matt Rivets deixou quase sem publicidade a mídia ultraconservadora americana. Seus métodos já chegaram à Europa. O que é que esse pessoal realmente está tentando fazer, gente? Estão tentando pegar empresas privadas, pressioná-las para que nenhum dos anúncios dele entrem em sites conservadores, canais conservadores, inclusive até, quem sabe, YouTubes conservadores, de forma que fique muito difícil dos sites operarem, ganharem dinheiro, porque hoje em dia não é todo mundo que faz assinatura, nem apoia-se essas coisas, então fazer a pessoa, se não tem dinheiro, como é que você vai se manter? Você vai ter que trabalhar, aí o cara vai estar fazendo Uber durante o dia, vai fazer alguma coisa, vocês sabem, eu não sou YouTuber, eu tenho um trabalho no meu trabalho, eu tenho outros trabalhos, então, na verdade tenho mais de um trabalho, YouTube não é trabalho, e aí a pessoa não tem tempo, não pode se dedicar, às vezes o site começa a perder força, os canais começam a perder força, e aí vocês veem, né? Então mais ou menos isso daí, eles querem tirar, sabe, a fonte de renda, uma fonte de renda através de propaganda. Mas vamos entender como isso daqui é uma bola de neve, que o bloqueio do WhatsApp, que a gente falou esses dias, é isso daqui, ó. O bloqueio do WhatsApp é um nada. Vamos começar aqui pelo símbolo deles. O símbolo deles é um punho cerrado. E o Gordon fala, né, incrível a sutileza, né? Ele para demonstrar a que lado a ideologia deles se mistura. E engraçado, olha as cores do Brasil, né? Mas o punho cerrado, como o próprio Gordon trouxe suas imagens, vocês percebem. Lulinha Paz e Amor, Maduro, Haddad, Hoffman, Haddad de novo, Lulinha aqui não dá pra ver, que várias fotos. Hugo Chávez, ó o carinha lá da União Soviética. O punho cerrado, né? E aqui, bem emblemático aqui, nosso José Dirceu. Então vocês estão vendo aí de onde que, talvez, né, não sei se eles tiveram essa ideia, mas o engraçado é que em geral esse punho cerrado ele traz uma mensagem que você vê que está presente nas pessoas relacionadas realmente assim à velha esquerda vermelha. E aí vamos lá, vamos recapitular porque a gente falou um pouquinho desse perfil no passado, mais ou menos como é que ele opera. Ele vai no Twitter, ele marca grandes redes, como aqui um exemplo que ele marcou a rede Telecine, e ele fala, ó, você sabia, Telecine, que seus comerciais estão sendo vinculados nesse site aqui, ó, que é um site famoso por espalhar desinformação e atacar constantemente a democracia, por favor, considere bloquear. E aí vai, ele marca também, ó, grandes perfis do Twitter, aqui, ó, a Nilce, lá do Coisa de Nerd, do Cadê a Chave, canais gigantes aí de cultura nerd que muitas crianças assistem. E aí a Telecine, ó, obrigado por nos informar, vamos remover nosso conteúdo. Não só essa, como por aqui, ó, McDonald's Brasil, a Zoom. A McDonald's, inclusive, foi marcada aqui, ó, pelo Bruno Sartori, um cara conhecido aí por fazer o chamado Ultra Fake. São vídeos extremamente bem feitos, alguns de vocês já devem ter recebido, por exemplo, um vídeo de Tiririca com a cara de Bolsonaro, uma cara perfeita. Você vê, nem parece que é montagem, até a voz é modificada. O negócio realmente é assim, um trabalho de primeiríssima. E aí você vê, ele marca, ó, enquanto o iFood e o McDonald's não se posicionarem, não consumam mais. E aí, ó, a McDonald's, não, peraí, ó, já tiramos aqui do ar. Com a Zoom, ó, a mesma coisa. E aí, canal History, aí tem Samsung, TIM, Claro, Folha de São Paulo, a Fast Shop, vários perfis de lojas gigantes que realmente investem em patrocínio. Mais ou menos é a forma como eles trabalham. E aí, teve um absurdo que eu tinha mostrado para vocês, que inclusive o Carlos Bolsonaro comentou, que foi o quê?
A Sleep Giants Brasil, ela marcou o Banco do Brasil, que é uma empresa pública. E o Banco do Brasil veio falar, ó, agradecemos o envio da informação e comunicamos que os anúncios da comunicação automática foram retirados e o referido site bloqueado. Repudiamos qualquer disseminação de fake news. E vejam só, tá falando que é um site conhecido por fake news. Eu pergunto, quem é a Sleep Giants para definir que o Jornal da Cidade é conhecido como fake news? E aí o Carlos Bolsonaro na época falou, o marketing do Banco do Brasil pisoteia em mídia alternativa que traz verdades omitidas. Não falarei nada, pois dirão que eu estou atrapalhando. Agora é você ligar os pontinhos mais uma vez e eu apanhar de novo com muito orgulho. Observação, não conheço ninguém do Jornal da Cidade e realmente Carlos não conhece ninguém. Gente, ele já até compartilhou coisa minha uma vez ou outra, mas nunca sequer conversei com o Carlos. Na verdade, todo mundo diz, ó, já mandei mensagem, Carlos não responde a ninguém. Mas, vocês estão vendo aí, né? Engraçado, nunca troquei nenhuma mensagem. E aí você vê um banco público fazendo isso daí. E aí, olha só que engraçado que o André Petros trouxe aqui, ó. Essa resposta do Banco do Brasil foi no dia 20 e no dia 21 saiu uma notícia na Money Times que Banco do Brasil elege nova diretora de marketing e comunicação. Possivelmente essas negociações já haviam até com certo tempo, né? Não deve ser. Ela não foi exatamente no dia 21 que chamaram lá para conversar. Muito estranho, né? E saiu aí nas últimas horas que agora o Banco do Brasil volta atrás e mantém publicidade. Mas você vê a pergunta, por que no primeiro momento o Banco do Brasil aceitou, já de forma assim tão rápida? Por que não foi atrás? Por que não conversou? Por que não tentou entender ele mesmo assim? Enquanto banco público e por aí vai. E aqui sai, ó. Segundo a Folha, o Banco do Brasil informou que restabeleceu a verba na quarta mesmo. A área técnica, da qual faz parte o filho do general Mourão, considerou excessivo o veto ao site por produção de conteúdo falso. Vocês veem, né, como a coisa está acontecendo. E aí teve um caso, esse caso aqui teve uma repercussão um pouquinho maior. É a questão da Dell. A gente vai falar aqui, a gente vai falar um pouquinho mais depois. Mas a Dell tem uma coisa assim muito interessante. Eles foram lá, fizeram a pressão na Dell e a Dell falou, assim que recebemos essa informação, solicitamos a retirada dos anúncios automáticos. Repudiamos qualquer disseminação de notícias falsas. É como as coisas começam a se desenrolar. Vem aqui a Jovem Pan, a Neofeed, né, principalmente aí uma coisa assim mais da área de tecnologia, ligada ao grupo Jovem Pan, uma matéria aqui do Ralph Manzoni Jr. Olha o que ele diz. Na polarização política do Brasil e na guerra das fake news, sobrou para a Dell. A fabricante de computadores da Dell, né, foi alvo de um boicote no Twitter. Aí diz, né? A Dell atraiu a ira de eleitores conservadores que começaram a campanha contra a empresa no Twitter e colocaram a hashtag Não Compre Dell em primeiro lugar no Trend Topics brasileiros da rede social na noite de 20 de maio. Tudo porque a empresa disse que iria retirar do ar a publicidade no site Jornal da Cidade, olha só, identificado com causas conservadoras e que já foi condenado a indenizar o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, por fake news. Bom, eu não sei realmente se foi por fake news, mas do pouco que eu fui atrás, eu achei uma matéria aqui, ó, do consultor jurídico, esse site aqui, que diz que, olhem só, crime contra a honra. Site deve indenizar presidente da OAB por reportagens consideradas ofensivas. Eu acho que talvez ofender alguém e ser considerado fake news tem até um certo gap. Então não sei aí se realmente é ou não é, mas se não foi por fake news, eu realmente agora recomendo até o Jornal da Cidade que releia essa matéria aqui do Grupo Jovem Pan, porque tá afirmando que foi fake news. E aí realmente pode ser uma mentira, né? E aí pode sobrar para até o Grupo Jovem Pan. E aí, vejam só que interessante, né? Olha como as coisas começam a se juntar. Quando eu falo para vocês que o bloqueio do WhatsApp é só o início. Em nota ao Neofeed, a Dell informou que reforça que não tem qualquer orientação ideológica e ou partidária. Prezamos pela pluralidade de ideias, pela diversidade e pela liberdade de imprensa. Esse é aquele velho discurso, né, que a esquerda adora. Em 72 horas, a versão brasileira do Sleep Giants conquistou quase 100 mil seguidores e recebeu apoio do apresentador de TV Luciano Huck e do youtuber Felipe Neto, que publicaram tweets a favor do perfil. Então vejam só, gente. Perfil tão pequeno, sabe? Que surgiu em 72 horas, já tava com 100 mil seguidores. Cara, não é fácil você chegar do nada. Quem precisa, se você não conhece ninguém, você chega, você fala, ó, cara, começa a me compartilhar. É assim do nada e você explodir do dia pra noite.
Você começa a se questionar, né, como cresce tão rápido. Mas independente desse questionamento, só para avisar mais uma vez, ó, tem 24 seguidores. Agora, nesse atual momento, não tem 24. Eu vou mostrar para vocês que começa a levantar alguns questionamentos. Você vê, né, Luciano Huck, belíssima iniciativa necessária. Vamos seguir, vamos apoiar. Calma que isso vai fazer muito mais sentido à frente, assim também como a Felipe Neto, que ele diz, ó, isso tá demais, segue o fio. Existe um portal de notícias de extrema direita muito popular que lucra muito dinheiro com anunciantes pelo banner automático do AdSense. Aí nasceu o Sleep Giants Brasil para avisar as grandes empresas que seus anúncios apareciam nesse site. E ela vem, ó, não preciso nem perguntar se vocês estão vendo o principal artista à frente do combate a tudo isso que tá aí, ok? Felipe Neto no Roda Viva. Então aqui é um post mais antigo, de 2 dias antes, esse perfil falando da visita do Felipe Neto ao Roda Viva. Vamos agora pegar essas informações que nós temos, vamos começar a interligar, né? Porque agora as coisas ainda estão muito soltas. Tá, beleza, mas como é que isso se junta? Vejam só como as coisas vão fazendo, né? Não só esses dois perfis, mas o Castanhari, um youtuber gigante, com mais de 10 milhões de seguidores. Marcelo Taz, olhem só, muito famoso. Cauê Moura, muito famoso também. E a Tatiana Dias, vejam só, editora no Intercept e antes, ó, no Nexo, HuffPost, Galileu e Estadão. Olhem só quanto acesso uma pessoa dessa pode ter, né? Muitos amigos aí no meio jornalístico e por aí vai. Olha a quantidade de pessoas que apoiam o Sleep Giants Brasil. Vejam só, pessoas pequenas, né? E no meio desse tempo aí, só falando da Dell, vejam só que engraçado também. Temos aqui Kim Kataguiri do MBL e diz, ó, em contraposição à campanha bolsonarista Não Compre Dell, hoje vou fazer uma live jogando Dotinha no meu Dell Inspiron, que você encontra no site da Dell a partir de R$ 2.500 com 1 ano de garantia. Garantia que funciona, diga-se. Vejam só, né? Realmente apoiando, que é o MBL, não a nova esquerda, a esquerda liberal. E o Slisp, mais liberais. Parabéns a Dell no Brasil, deixou de gastar dinheiro anunciando em site bolsopetista, fundo de quintal, e ainda ganhou propaganda gratuita feita pelos próprios bolsopetistas. O pessoal do marketing merece um aumento salarial. Rapaz, acho muito integrante isso aí, né? Falando marketing, acho que esse pessoal não leva em consideração que muita gente, principalmente da classe média, sabe, pertence essa área assim mais conservadora, por aí vai, mas esse pessoal tá achando que é brincadeira, né? Mas beleza, R$ 2.500 para dar no computador realmente é assim da classe baixa, né? Mas beleza, muito marketing. E aí, outro perfil aqui que fez questão de falar, ó, o perfil do Twitter Sleeping Giants Brasil está subindo feito foguete depois do esperneio do Fábio Van Garten. A gente até fez um dossiê aqui da Secom. Recomendo quem não viu a ver. E vejam só, o Ayan que vocês tanto conhecem, por causa da CPI das fake news que eu tanto falo para vocês, estava aqui na live ó, da TV Democracia junto com o Arthur Moledo Duval. Olha aqui que Inception, sabe aquele filme Inception do Leonardo DiCaprio que as coisas vão uma entrando dentro da outra? Temos na mesma live uma pergunta da filha, a filha engraçadinha do professor Olavo, não quero muito problema com ela, Heloísa de Carvalho Martins Arribas, junto com a Ian e o Arthur Moledo Duval, junto com a Panúzio, acho que é a filha do Panúzio, o sobrenome dela é Panúzio, Bruna Panúzio, se eu não me engano. Olha que coisa engraçada, né? O Arthurzinho junto com a Ian, né? Conhecido como guru da MBL. Mas enfim, vamos voltar, vamos começar a encaixar as peças. Aqui começa a encaixar um pouquinho. Reportagem da Folha de São Paulo. Felipe Neto diz que CPMI das fake news pode chegar a Bolsonaro se deixarem a PF trabalhar. Já falei isso aqui quando a gente fala no dossiê lá, que vão bloquear o WhatsApp, e vejam, né? Junto à CPMI, que eu mostro pra vocês aí, envolve inclusive MBL, Luciano Ayan e por aí vai, o mesmo discurso, a narrativa de Moro, né? Não, Bolsonaro não deixa a PF trabalhar, saindo já no Folha de São Paulo. E aqui só 4 coisas pra vocês verem, ó. Felipe Neto aparece no Meio e Mensagem, aparece no Quebrando o Tabu, que só no Facebook tem mais de 10 milhões de seguidores, no Extra, que é do Grupo Globo, no UOL. E uma coisa que eu falo pra vocês, gente, não importa quantas pessoas estão assistindo ou não o Roda Viva, sabe? Vocês gostam de ignorar pessoas gigantes como o Felipe Neto. Eu sou menor do que uma formiga. Felipe Neto é um dos maiores youtubers do Brasil, sabe? Tem mais de 37 milhões de seguidores, tem inúmeras pessoas jovens que em poucos anos vão estar com seu título de eleitor.
E com certeza vão levar em consideração as opiniões políticas de Felipe Neto, mas vocês querem falar, não, deixem o Felipe Neto de lado. Quem é Felipe Neto na fila do pão? Bom, eu acho que ele só é, acho que o terceiro é segundo maior youtuber do Brasil. Está entre os 3 primeiros maiores do Brasil, né? Sendo repercutido por toda a mídia brasileira. Vocês entendem como é que funciona o Roda Viva? Ele vai, ele fala algumas coisas e toda a mídia faz questão de mostrar aí pra vocês, né? Mas não, vamos ignorar. Vamos continuar ignorando, né? Felipe Neto é um ninguém. Eu não acho que ele é um ninguém. Eu acho que ele tem muito poder, sabe, de engajamento. Mas continuando. Você vê que nessa coisa no Felipe Neto ele falou do WhatsApp. Eu falo pra você que o WhatsApp era só a pontinha. Na época, vários perfis, inclusive verificados, repercutindo o que Felipe Neto falou, que na época ele afirmou lá no Roda Viva que o WhatsApp é uma arma muito perigosa, porque não temos ainda como controlar, e muitas fake news ainda são propagadas nesse WhatsApp. E vejam como as coisas vão tomando proporção. O próprio Felipe Neto também, ele vem aí com a nova campanha para falar que temos que tirar o poder de uso político da bandeira do Brasil, sabe? E a gente tem que colocar, porque a gente tem que remover do pessoal esse ultranacionalista. E aí, ó, quando o Felipe Neto faz essa campanha para colocar a bandeirinha, você vê, ó, Renan Santos, Kataguiri, MBL, Fernando Holliday, vem pra rua. Vejam só, né? Mas Felipe Neto é um ninguém, não vamos falar dele. Vem pra rua, pra quem não conhece, já falei várias vezes aqui, ó. Um dos organizadores aqui, ó, é o Rogério Schecker, que foi pré-candidato do Novo. Aquele cara que falou sobre a questão dos desgarantidos e por aí vai. Fez a questão até, ó, sobre a Misha Damares. Sejam pelas declarações que misturam a religião com política, pela falta de reconhecimento do aborto como questão de saúde pública, pela ausência de experiência de gestão ou pela não representatividade entre mulheres. Olha só, né, mano? O Damares não representa as mulheres. Todo mundo aí seguindo a cantiga do Felipe Neto. O próprio Schecker, inclusive, como vocês dá pausa aí de ler, isso aqui eu fiz na época do Dossiê do Empíricos, que tá lá em parceria com a Empíricos. O Rogério Schecker, né? Mas beleza, vamos continuar. Na época que o Felipe Neto também falou sobre a questão das fake news, especificamente para isso, ó, a UOL Notícia saiu. Ó, Felipe Neto aponta filtros contra fake news, mas diz que o WhatsApp é uma arma. Matéria, inclusive, da DW News, que é como se fosse uma CNN alemã. Mesma coisa, ó. Que é o serviço popular de mensagens do Facebook, né, que é o WhatsApp, apertou a possibilidade de você encaminhar mensagens. Era ilimitado, baixou para 5 nas eleições de 2018 e agora só pode ser de 1 em 1. E aí, vejam só, que agora que as coisas... demora para as coisas se juntar, demora. E pra gente conseguir agora juntar mesmo, vamos voltar para 2018. Vamos voltar para 2018, acho que vai dar menos de meia hora. Matéria da BBC. Pesquisa inédita identifica grupos de família como o principal vetor de notícias falsas no WhatsApp. E por que isso aqui é interessante? Bom, aqui, né, eles dizem que o WhatsApp é visto como as redes mais propícias para a difusão de notícias falsas. Vocês estão vendo, ó. E vejam só quem estava aí nessa pesquisa. Pablo Hortelado, professor do curso de Gestão de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP. Vejam só. E autor do estudo, ao lado do pesquisador Márcio Ribeiro, ressalta que, apesar dos dados, não se sabe a distribuição dos tipos de grupo do WhatsApp pela população. E aqui eles falam uma coisa sobre o WhatsApp, ó. Mas o WhatsApp, diz ele, é a rede perfeita para começar a disseminação de notícias falsas, porque é considerada muito mais confiável. Você recebe informações no WhatsApp de pessoas em que costuma confiar mais. Então aqui ele já consegue pelo menos reconhecer que você confia mais nos seus amigos do que na mídia. Isso é um perigo muito grande. Essa matéria aqui eu peguei de uma thread do Dom Lancelotti, que ele já havia feito em 2018, vejam só. Além disso, ele traz essa outra matéria. Também do Pablo Hortelado. E calma que esse Pablo Hortelado vai aparecer agora em 2020 também. Mas ainda em 2018, vejam só que aqui que a coisa começa a engrossar bastante. Matéria da Folha de São Paulo. Direita se une pelo direito de difundir notícias falsas. 22 de maio de 2018. Essa matéria foi 5 dias depois não. 1 mês e 2 dias depois dessa matéria daqui, né? Foi 20 de abril, aqui temos 22 de maio. Todas as agências filiadas, aqui ele fala várias coisas, né? Tá falando aquela questão das agências de fact-checking, que a gente é contra essas agências. A gente não quer ninguém para falar o que é verdadeiro e o que é falso, isso não existe. E ele vem falar, né? Todas as agências filiadas recebem uma auditoria anual para verificar se estão cumprindo esses princípios.
Hoje, 3 agências de verificações brasileiras são filiadas à rede, no caso ao Facebook, e 2 delas, a Lupa e Aos Fatos, se associaram ao Facebook para fazer a verificação das notícias que circulam na plataforma. Não só. O curioso é que tudo que os articulistas de direita têm dito contra a verificação de notícias falsas é uma sucessão de argumentos ad hominem que os jornalistas são de extrema esquerda, que o Facebook é progressista e que as agências de verificação são financiadas pelo esquerdista George Soros e que, portanto, a diminuição do alcance dos compartilhamentos é censura e um risco à liberdade de expressão. Eles têm, no entanto, um bom argumento a seu favor. De fato, é preocupante que uma empresa privada que controla o segundo principal meio de informação dos brasileiros tenha o poder de decidir o que pode e o que não pode ser dito e de determinar, mesmo com bons critérios, o que vai ter maior ou menor alcance no debate público. E olha esse último parágrafo aqui para a gente continuar andando. Para contrabalancear esse poder das empresas privadas, de julgar o que é verdadeiro ou é falso, que não precisam responder à cidadania, Lessig recomendava uma regulação pública eficaz. Ou seja, que o governo, o Estado, faça essa regulação do que é verdade e o que é mentira. Menino, aqui agora eu tô gostando. Vejam só, né? Antes de falar disso, só para falar um pouquinho mais. O mesmo Pablo Hortelado, que a Globo Lixo usou no Profissão Repórter sobre notícias falsas para tentar passar alguma credibilidade. Vejam só, Profissão Repórter. O Profissão Repórter volta nessa quarta-feira, que foi em junho, e vai falar sobre a propagação de notícias falsas. Para entrar no clima, Pablo Hortelado, professor de políticas públicas, explica a origem e o significado do termo fake news. Confira lá no nosso site. Vocês veem que nessa época a fake news ainda não estava, era notícia falsa, por aí vai. O fake news estava, algo recente no debate brasileiro. Veja como essa figura do Pablo Hortelado não aparece de agora. Aqui também, vejam só, 3 reportagens. Tem aqui, Márcio Canuto, Pablo Hortelado, por aí vai. E aí, vejam só, voltar para esse textinho, para as coisas começarem a fazer um pouquinho mais de sentido. Quando eu falo no início, todas essas agências de lupas, aos fatos, blá blá, acessadas ao Facebook, por aí vai. Olha quem o Sleep Giants Brasil estava compartilhando. Aos fatos. O Aos Fatos que já está desde 2018 falando que é mentira e que é verdade. E sabe aqueles 24 perfis que eu falei no início, que agora só tem 2? Será que um desses era o Aos Fatos? Bom, eu não vou ter como provar e não vou ter como afirmar, então não vou afirmar, né? Mas fica aí, vai que alguém me manda um print da época, né, dos 24 perfis. E talvez também, né, o Agência Lupa fosse um desses. Talvez, não vou ter como checar. Mas vejam só, né, o Agência Lupa, com quem estava agora, 20 de maio, Pablo Hortelado. Agência Lupa, verificação de fake news. Sleep Giant, importantíssima essa thread do Aos Fatos sobre a lucratividade em sites que promovem de desinformação. Indica aos seguidores que querem entender mais sobre o porquê da nossa iniciativa. E Aos Fatos diz, né? No ar, como 7 sites lucram com anúncios no Google a publicar desinformação sobre a pandemia, que é o caso do Brasil, Senso Comum, na nossa cidade, agora Paraná. Olha que coisinha, né? Interessantíssima. E aí, quando você vai no Aos Fatos, olha que engraçado, né? Ai, João Dória, João Dória, sempre você, né? Quando você vai no site oficial do Aos Fatos, você vai no Quem Somos, tem lá, né? Hoje, Aos Fatos mantém parcerias remuneradas com o Facebook, né? Este último por meio de programa de checadores independentes e de forma não remunerada a TV Cultura. Amigo, é parceiro da TV Cultura, também é parceira da republicação do Aos Fatos, TV Cultura. Mas antes disso, o Zuckerberg, Facebook, que tá no meio disso daí tudo, G1, tem 12 horas. Redes sociais, Zuckerberg cita exclusão de post de Bolsonaro como exemplo de que Facebook age contra informações falsas. Olha menino. E TV Cultura, né? TV Cultura. Sabe quem são os 2 seguidores atuais do Sleep Giants? Bom, um perfil que tenta fazer a mesma coisa no Rio Grande do Sul e a Verinha Magalhães. Olha só, Verinha Magalhães, apresentadora Roda Viva da TV Cultura. E Lele, que engraçado, viu? Só lembrando que o atual presidente da TV Cultura,
é quem? José Roberto Maluf, como tem aqui, né? José Roberto Maluf, inclusive, já esteve associado ao Grupo Dória e foi sócio do próprio governador. Em agosto de 2004, Maluf se tornou vice-presidente executivo da Dória Associados. Aqui, ó, Dória anuncia José Roberto Maluf como novo presidente da TV Cultura e Boni em cargo de gestão. E ainda fala que vai ter um conselho lá com reunião mensal, para definir até as pautas e por aí vai, como a gente vai fazer, como é que não vai fazer. E aos fatos associados, aos fatos que tá ligado. Vocês estão juntando aí, né? Não precisa falar muita coisa, né? E aí, vejam só. Olha o Pablo Hortelado de novo. Ele falava o que naquela matéria de 2018? Recomendava uma regulação pública eficaz. Temos que o governo, o Estado tem que fazer essa regulação. E olhem só, né? Matéria, conexão política. O colunista da Folha de São Paulo diz que chegou a hora de regular as mídias sociais. Isso aqui agora foi 2020, ó. E aí, na época, nessa matéria aqui, dias atrás, ele diz, né? Ele vê com bons olhos o projeto dos deputados Felipe Rigoni e Tabata Amaral, que já mencionamos aqui no Conexão Política. Que projeto é esse? Que projeto é esse? Calma que a gente vai falar, só para mostrar aqui a matéria, né? Chegou a hora de regular as mídias sociais. Só ler o subtítulo. Conter desinformação exige enfrentar os paradoxos da colisão de direitos e os riscos da regulação estatal. E que projeto é esse? Vejam só. Tabita Amaral, junto com outros deputados e apoio de pesquisadores e a sociedade civil, apresentamos um projeto para barrar fake news no Brasil. O WhatsApp é uma das principais ferramentas de compartilhamento de informações falsas e isso não pode ficar de fora. Amiguinho, um projeto que veio da Tabata Amaral. E usando o WhatsApp, que é uma das principais ferramentas, como o Felipe Neto falou, é uma arma muito poderosa. Projeto que foi da Tabata, que é do PDT. PDT, ela também é do Renova BR. Também foi do Felipe Rigoni. E vejam só, Felipe Rigoni, dia 1º de maio, estava na live com quem? Com Luciano Huck. Meu Deus, o cara que compartilhou Sleep Giants Brasil. O cara que tá nesse processo aí também da regulamentação do WhatsApp. Tá juntando as peças? Demorou, né? Levamos aqui 31 minutos, mas estamos juntando agora, né? Já falei pra você no dossiê do WhatsApp, mas não é bom, vai que você chegou aqui agora. Felipe Rigoni é também membro do Renova BR, é do PSB do Espírito Santo, isso é importante. Veja alguns prints aí dele dos últimos dias, né? Vejam só, Tabata Amaral, ligada a Lema, sabe? A menina do olho de ouro de Lema. Lema, que é parceiro da RAPS. RAPS, que tem como seu principal político Randolfo Rodrigues, que estava envolvido até na questão de Moura aí, querendo recolher o celular da Zambelli, e isso é importante pra gente fechar o raciocínio. Voltando aqui só pro Felipe Rigoni, PSB do Espírito Santo, temos aqui o Paulo Artung, que já foi governador pelo PSB do Espírito Santo, que era comunista na década de 70 lá. O Artung se juntou, teve uma reunião com Randolfo Rodrigues, esse daqui, ó, do RAPS, que é ligado a Lema, que é ligado a Tabata, para discutir a candidatura de quem? De Luciano Huck, que estava com Felipe Rigoni, que compartilhou Sleep Giants Brasil. Ai, meu Deus. Tem hora que é engraçado, né? Como as coisas vão se juntando. E aí, quando eu falo que aquela questão também do compartilhamento era importante, que é só para lembrar o quê? No caso também de Sérgio Moro, quem foi que pediu para ser adiantado, né? Fala, não, vamos adiantar esse depoimento. Foi quem? Foi a Tabata Amaral, que é do PDT, Felipe Rigoni e o Alessandro Vieira. Olhem só, as mesmas figurinhas aí da fake news. Lembrando só para vocês que um dos partidos membros do Foro de São Paulo é o PDT, que aparece como número 1, Partido Democrático Trabalhista, que tem um vínculo aí também com aquele país lá oriental, com a bandeira vermelha, com a estrelinha amarela, chamado China. Ai. Aqui é só pra mostrar também, né, que foi o PDT que pediu para Alexandre de Moraes, né, para suspender a posse do Ramagem na época. Mas beleza. E aí na época vocês vê lá, né, que eu postei isso daí, foi no final de abril lá. Todo mundo é no discursinho de Sérgio Moro, fake news, Sérgio Moro, fake news, Sérgio Moro, fake news. E aí, galera, outra coisa aqui, só pra gente já chegando ao fim. O primeiro tweet do Sleep Giants Brasil foi retweetando o Basta. E o Basta falava, ó, a gente vai começar esse perfil contando uma história. Vocês devem se lembrar de um cara chamado Alex Jones, dono do infame Infowars, especializado em fake news, e que teve a pachorra de dizer que o massacre de Sandy Hook não aconteceu só para defender a indústria das armas. E aí quando você olha quem é esse perfil, você percebe, ó, segunda conta pedindo o bloqueio dos maiores anunciantes do Twitter pelo banimento de Olavo de Carvalho, Pastor Malafaia e Alan dos Santos.
Quem são as pessoas que não gostam muito de Olavo de Carvalho? Eu acho que a pessoa da CPMI tem uma coisa bem contra assim, Olavo de Carvalho, né? Inclusive chamaram o Alan, fizeram umas perguntas relacionadas ao Olavo de Carvalho pro Alan dos Santos. Eu acho até que o Luciano Ayan tinha um vínculo bem próximo ao Olavo. Hoje em dia ele é um anti-olavista ferrenho. E é inclusive a filha dele, né, que não gosta do pai, pelo menos que ela apresenta aí, tava lá fazendo perguntinhas pro Ayan e pro Arthur. Muito engraçado, né? Muitíssimo engraçado. E olha só, o Lancelotti Batista, outro Lancelotti, traz aqui uma coisa muito interessante. Olha quem mandou uma perguntinha pro Basta. Esse perfil aqui, ó. Olha quem mandou. Patrícia Campos Melo. Aquela mesma lá que o Hans River falou umas coisas dela lá. Falou, olha só, olá, sou jornalista da Folha e queria entrar em contato com vocês. Vocês podem me mandar contatos por DM? Obrigada. E a Patrícia Campos Melo, ela fala pro perfil oficial lá, internacional, do Olympic Giants. Hi, olá, eu sou uma jornalista do Brasil. Estou tentando entrar em contato com Matt Rivets. Você pode me mandar uma mensagem direta, uma mensagem privada? E aí, amigos? Só para vocês verem aqui mais uma coisa, ó. Nessa época aqui, esse print aqui foi muito mais antigo ainda, na época tinha 37 seguidores, eles removeram aí bem recente. Até a biografia também era diferente, ó, uma luta coletiva de cidadãos contra o financiamento do discurso de ódio e fake news. Olha como eles vão mudando, né? E esse perfil estava sendo seguido pelo TSE. Sistema, amigo. O sistema é pesado. E aqui eu mostro pra vocês esse desenho que vocês estão conhecendo, né? O Tiamat, o dragão de várias cabeças, uma hidra. A hidra que tem várias cabeças. E aí, amigos? E aí? Vocês entendem quando eu falo tanto da CPMI das fake news, como a CPMI é o tabuleiro e tudo vai se encaixando nesse discurso da CPMI das fake news? E pra terminar com essa imagem aqui, acho que feita no Paint, o sistema é pesado. Capitão Nascimento. E é isso aí, galera. Fico por aqui hoje e espero que vocês compartilhem esse vídeo para vocês mostrarem para as pessoas o que é que está acontecendo no país. Olha a gravidade das coisas. Quando a gente acha que a gente só tem... Ah, não, a gente tem aqui uma epidemia para trás, uma pandemia, o bicho tá pegando, sabe, processo de impeachment. E aí, no meio disso tudo, tem isso daí. A gente não tem nenhum empresário que nos financia, a gente não tem nada. Eu nem quero um empresário que me financie. Eu queria que tivesse empresário para financiar o Terça Livre, sabe? Ciência em Comum. Mas tá difícil, tá difícil. Então é isso, fico por aqui. Forte abraço a todos, estamos juntos e valeu!